Então agora nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus quebrante o nosso coração. Assim como aquele publicano era um homem cheio de falhas, com certeza, um homem que tinha muitos pecados, mas ele chegou diante do Senhor com humildade, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E ele disse na oração: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E o próprio Jesus disse que esse homem foi aceito por Deus. Talvez ele não jejuasse, talvez ele não tivesse o costume de ler a Bíblia e nem sequer orava com constância, mas o seu coração, ele chegou ao trono de Deus e ele foi aceito pelo Senhor. Aleluia! Então agora eu quero orar junto com você, mas você também vai abrir o seu coração. Não fique dependendo da minha oração, mas ore junto comigo. O propósito meu com essas orações de manhã e de noite é para que a gente una a nossa fé. Você precisa ter a sua vida de oração. E através da palavra, a fé é gerada no seu coração e Deus começa a transformar a sua vida. Então, se você puder, você vai fechar os seus olhos agora e você vai se concentrar na presença do Senhor. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite abençoada em que nos reunimos em Teu nome, Jesus. Como é bom, Senhor, termos comunhão contigo. Como é bom, meu Pai, podermos buscar a Tua presença e sermos transformados, ó Deus, dia após dia. Senhor, nesse momento nós te pedimos, dá-nos um coração humilde, um coração que reconhece as nossas falhas, nossas fraquezas, porque muitas vezes estamos duvidando do Senhor. Quantas promessas o Senhor nos faz, nós temos a Tua palavra, nós temos o Espírito Santo e mesmo assim, muitas vezes nós escolhemos olhar para os problemas, olhar para as dificuldades. Mas Senhor, nesta noite estamos te pedindo, renova o nosso coração, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nos ajude, Senhor, a mantermos firmes a nossa confissão de fé, nos ajude a vencer o pecado, nos ajude a andar com Cristo todos os dias. Pai, que a gente não venha ter medo da morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele nos garantiu uma morada no céu. Oh, meu Pai, nos dá essa certeza de que estaremos salvos quando partirmos dessa terra. Aliás, nós já estamos salvos pela fé em Jesus. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está agindo em nosso favor. Senhor, eu venho te pedir, supra as nossas necessidades. Senhor, não deixe faltar nada na casa do meu irmão e da minha irmã. Não deixe faltar, Senhor, a alegria, a paz, a nossa comunhão contigo. Do que adianta, Senhor, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Nós queremos estar em plena conexão com o Senhor todos os dias da nossa vida. E por isso eu te peço, meu Pai, liberta-nos dos vícios, dos maus hábitos, dos pecados escondidos. Do que adianta, meu Pai, mostrarmos uma aparência de santidade, mas só o Senhor sabe o quanto nosso coração é podre, é cheio de pecados, cheio de mentira, de inveja, de orgulho, de falsidade. Livra-nos, Senhor, desses pecados da carne. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vencermos a pornografia, a prostituição, tudo aquilo que é imoralidade sexual. Nos ajude, Senhor, a vivermos em santidade, porque o nosso coração é o templo do Senhor, aonde o Senhor habita hoje através do Espírito Santo. Oh, meu Pai, queremos viver para a Tua glória e desde já eu te agradeço, porque se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos aqui. E assim como o Senhor Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Por isso eu te peço, meu Pai, exalta os Teus filhos nesta noite, exalta-os acima dos problemas, que todos ao nosso redor possam ver a mão do Senhor está conosco. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A mensagem que eu quero ler para vocês é uma parábola que Jesus contou, está em Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Ele disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
Olha isso, irmãos. A parábola que Jesus acabou de contar é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era o religioso da época de Jesus, um homem que estava sempre no templo, jejuando, fazendo longas orações, mas que ao mesmo tempo era orgulhoso. Ele se considerava melhor do que os outros e de repente um homem que estava ali à porta do templo, ele nem quis entrar, nem quis sequer olhar para o céu porque ele não se achava merecedor. O publicano era um cobrador de impostos na época que geralmente ele extorquia as pessoas e ele era mal visto pela sociedade. Mas esse homem, ele se arrependeu. Ele chegou diante de Deus com humildade e ele pediu perdão ao Senhor. E Jesus termina dizendo esta parábola, dizendo que este homem foi aceito e não o outro, porque o outro se exaltou e por isso ele foi humilhado. Mas quem se humilha será exaltado. Então, irmãos, essa parábola que Jesus contou é para nos mostrar qual o caminho que nos aproxima de Deus e faz com que a nossa oração chegue até Ele. Se você já é da caminhada cristã, se você já caminha ao lado do Senhor há um bom tempo, você corre o sério risco de se tornar um fariseu, ou seja, um religioso, frio, vazio de Deus, e com isso a sua oração, ela pode também ser uma oração fria que não tem resposta. Por quê? Porque você corre o risco de achar que você é melhor do que os outros. Só porque você lê a Bíblia, só porque você ora mais que os outros, só porque você não erra tanto quanto os outros. Mas isso, irmãos, é um perigo, porque quando nós nos consideramos melhor do que qualquer pessoa, mais santos, menos pecadores, mais justos, mais salvos, então nós nos tornamos orgulhosos e assim o Pai não nos responde, Ele não nos abençoa. A Bíblia diz que Deus derrama graça sobre os humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então todos nós devemos analisar como está o nosso coração. Porque se a gente começar a achar que os defeitos dos outros são mais graves que os nossos, então nós estamos ficando cegos espiritualmente. E todo pecado começa nos pensamentos, no nosso coração, e logo nós já estamos colocando para fora através das nossas palavras. Quando a gente começa a pensar e dizer, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério, misericórdia, olha o que a pessoa fez, eu jamais faria aquilo. Então, meus irmãos, nessa hora, nós estamos escondendo debaixo do tapete, ou seja, guardando escondido no nosso coração pecados que a gente acha que Deus tolera. Mas, meus irmãos, todos nós somos falhos e ainda que a gente não caia em certos pecados que aos olhos da sociedade é considerado grave, nós também temos nossas falhas. E nós devemos entender que é só a misericórdia de Deus que nos santifica e que transforma a nossa vida. Amém? A oração que agrada a Deus é a oração do pecador, a oração feita com humildade, do fundo da alma, a oração daquelas pessoas que se sentem pequenos e que se apresentam diante de Deus reconhecendo as suas faltas, os seus erros e nunca apontando o dedo para alguém, mas sempre para si mesmo, reconhecendo que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos condenados e perdidos. Amém?